Sejam oficialmente muito bem-vindos. A gente está no nosso encontro número 42. Confirma aí para mim, Bianca. É 42 hoje? Acho que é. 42 hoje. 42, é isso. Sejam bem-vindos. Esse é um encontro que acontece semanalmente, todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, exclusivo para donos de hotéis, boutique, pousadas de charme, que estão buscando mais leveza, mais qualidade de vida na gestão das suas propriedades. E aqui, eu acho que é interessante também clarificar isso para vocês, que essa leveza que eu sempre falo, ela não é só para vocês. Eu me preocupo muito em transformar hotéis e pousadas em locais de impacto positivo, não só no mercado, né, que vocês tenham sucesso, mas que vocês tragam também esse impacto positivo para vocês e para a sociedade, para todo mundo que trabalha com vocês. Então, essa leveza que eu associo muito à qualidade de vida, né, e não é só a lucro, porque o lucro nem sempre ele traz leveza, né? Tem muita gente aí, em vocês, acredito também, que estão faturando bem e que a vida continua muito pesada, que é o contrário da leveza, né? Muitos de vocês começam a se questionar, né? Será que vale a pena isso mesmo? A gente ganha bem, mas será que não é melhor vender? Será que não é melhor entregar para uma administradora? Como que eu faço para sair disso? Né? Então, essas aulas, essa proposta, que é a mesma proposta dentro do Owner, só que como eu estava falando aqui com a Mica. A Mica tem... Gente, eu não estou falando o nome dela errado, tá? Eu gosto de explicar isso, porque tá ali pousada do Nica. O Nica é o marido dela, tá? Igual eu estava falando com a Mica, que é tão importante a gente conseguir ter essa clareza e essa leveza no dia a dia para a gente conseguir ter qualidade de vida, porque é isso, às vezes a gente ganha bem, a gente fatura e a nossa vida ela está sufocante, a gente começa a se questionar se realmente vale a pena. Todo mundo que está dentro do Owners, que é o meu programa de desenvolvimento exclusivo para donos de hotéis e pousadas, vêm todos muito com essa queixa, com essa fala, e em algum momento já se questionaram se valia a pena, se não valeria a pena mais vender ou alugar ou entregar para uma administradora as suas propriedades, né? O seu negócio, o seu hotel ou a sua pousada. E tem um caminho, tem um passo a passo. Aqui nessa aula, nesse projeto, eu dou várias dicas para vocês semanalmente de como vocês trazerem mais leveza para a gestão do negócio de vocês. Mas já fica aqui, se você quer um passo a passo estruturado, um acompanhamento, que eu mergulhe no hotel, no negócio de vocês realmente, aplica para o Owners. Deixa aí, Bianca, o link para eles. Você pega lá para mim? Eu não ia falar isso agora não, mas agora lembrei, como eu olhei a Mica aqui. Quem tiver interesse, aplica, e aí a gente faz a análise da sua aplicação, e se a gente achar que faz sentido, a gente chama e a gente conversa, apresenta o Owners, e aí, se fizer sentido para você, a gente dá a oportunidade de entrar no Owners, tá? Segue aí, fixa lá, Bianca, quem tiver interesse ao longo da aula de aplicar, é só clicar lá e aplicar também, tá bom? Bom, mas então, voltando aqui na aula, o objetivo de todos os nossos encontros é vocês saírem dessas aulas dando um passo a mais em direção à sua leveza e tranquilidade na gestão da sua propriedade. E aí, como tema de hoje, eu escolhi o como você desenvolve líderes no seu hotel, boutique ou na sua pousada de charme, para você conseguir ter mais leveza na gestão. Por quê? Porque não existe mágica, não tenho nenhuma solução milagrosa. A sua leveza e a sua tranquilidade, a sua liberdade de sair do hotel, tirar férias, ficar fim de semana fora, etc., depende de alguém, né, de um time que vai ficar lá dentro do hotel. Se você não tem isso nesse momento, tudo bem, mas esse é o passo para você ter mais tranquilidade, mais liberdade. Se você já tem essa equipe, que é a maioria de vocês já tem a equipe e não tem essa leveza e não tem essa tranquilidade, se você continua saindo do hotel e com a mente cheia de ruído, sabe? Cheia de preocupações, borbulhando ali, você sai
Eu brinco, né? A gente sai do hotel da pousada, mas a pousada do hotel não sai da gente. Se você está nessa situação, a solução é realmente você aprender como desenvolver esse time de líderes que assuma realmente a posição de liderança, porque a liderança ela não é só um cargo que você dá, né? Se você atribuir o cargo, está pagando a pessoa como tal e continua você decidindo tudo, você tomando todas as decisões, essa pessoa ela não assumiu ainda a posição de liderança, né? Então, essa aula eu vou te mostrar esse passo de como que você desenvolve essa liderança. Então, vamos lá. Para quem que é, afinal de contas, essa aula? Para donos de hotéis, boutique, pousadas de charme, que já identificaram talentos, né? Pessoas que têm esse brilho, que você sabe que tem potencial e que muitas vezes vocês olham e você fala, nossa, se eu soubesse, se eu conseguisse desenvolver essa pessoa, eu ia respirar mais leve. Minha vida ia ficar mais leve. É para quem sente que a equipe até entrega, mas não tem uma liderança estruturada, sabe? Aí acaba ficando pesado da mesma forma. Tem muita dependência de você nas decisões, tudo ou muita coisa tem que passar por você que você sente que não precisava ser assim, né? Você não gostaria que fosse assim. É para quem quer sustentar a excelência, porque aqui eu falo muito para propriedades de alto padrão, né? Então é para quem quer sustentar essa excelência com menos tensão, sem precisar ficar vigiando ali o detalhe o tempo todo. Quem quer formar uma liderança com clareza, com limites, com método, com consistência, e também para quem não quer correr o risco de perder os melhores colaboradores, porque algumas vezes vocês promovem as pessoas e é como se estivessem jogando elas aos leões. Porque a pessoa fica super feliz com a promoção, e aí, quando ela vê, ela está numa situação extremamente desconfortável e quase que ela pede para voltar para ser camareira, voltar para ser recepcionista, voltar para ser garçom. Por quê? Porque ela não está confortável naquela posição de liderança, ela não sabe o que fazer, ela não sabe hoje, como supervisor da recepção, o que ele tem que fazer diferente do que ele fazia ontem como recepcionista. Não está claro, e ao mesmo tempo tem mais cobrança, tem mais expectativa, a pessoa não sabe se está atendendo. Então, é para você que quer fazer esse processo de uma forma clara e sem sacrificar a qualidade de vida e os melhores colaboradores que você tem também aí dentro, tá bom? Faz sentido para vocês? Manda um joinha aí. Quem gostou desse tema? Faz sentido, gente? Quem tem dificuldade aí de formar liderança? Boa, Manuel. Boa, Marilene. Não é fácil, né? Aqui é a prática de 1 milhão, é como desenvolver as pessoas. Muito bom. Boa, Lana. Para quem que não é essa aula? Para quem quer uma solução milagrosa, quem está buscando aí um gerente perfeito para começar amanhã, que resolva toda a sua vida, sem você ter que investir tempo, sem você ter que treinar, sem você ter um método, um acompanhamento de desenvolvimento da pessoa, aí não é para você, porque eu não tenho uma solução milagrosa, tá? Também não é para quem busca uma solução rápida só para apagar o incêndio e eu estou disposto a pagar, e como é que eu faço para contratar alguém que vai fazer o que eu faço? Sinto informar, essa solução não existe, tá? Sem você estruturar padrões e rituais de liderança. Você consegue contratar pessoas melhores no mercado se você pagar mais? Com certeza. Se a pessoa chegar, ela tiver capacidade, tiver habilidades já desenvolvidas, com certeza você consegue profissionais mais capacitados. Mas se você não souber desenvolvê-los, se você não souber acompanhá-los, você vai perdê-los. E eles vão perder a equipe do mesmo jeito. Então, você continua com o mesmo problema, pagando mais caro. Tá? Então, não cometam esse erro. Então, vamos lá. O que vocês vão aprender hoje? Como vocês vão escolher quem desenvolver para a liderança do seu hotel, boutique ou da sua pousada de charme, sem apostar ali na pessoa errada. Eu vou explicar para vocês como fazer. Depois a gente vai ver como desenvolver na prática antes de promover as pessoas, né? Que passos, que responsabilidades dão
te dão mais segurança e mais clareza de quando tomar esse passo na hora, tomar essa decisão na hora certa de promover. Como saber se a pessoa está pronta para assumir o cargo. Depois a gente vai ver qual o erro mais comum que vocês fazem no desenvolvimento de líderes. Já dei alguns mini spoilerzinhos por aqui. E por fim, a gente vê como que vocês aplicam isso na equipe, tá? Um caminho simples para vocês conseguirem treinar, acompanhar e colocar em prática na rotina. Por que que eu acho que esse tema é importante? Primeiro de tudo, porque eu já falei para vocês que não existe leveza e liberdade com time ruim. Se você não tem um time que você confie, a sua vida é sempre pesada, porque você está sempre naquela posição de vigia, de alerta, de atenção, você não consegue desconectar nunca, porque o hotel, a pousada, ela roda 24 horas, então você tem que estar sempre ligado, porque você não consegue confiar que o time vai te representar, vai tomar as decisões que precisam ser tomadas, você tem que estar sempre ali disponível, sempre... o simples fato de você ter que estar sempre disponível já é uma questão que tira a leveza, tira muito da sua qualidade de vida, né? E isso é falta de habilidade de liderança da sua parte, né? Eu via muito isso e eu vivia muito isso no começo da carreira, porque quando eu comecei a assumir cargos de liderança, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? E eu sofria muito com isso, porque nos meus dias de folga, eu não folgava. Assim, mentalmente eu não folgava. Eu estava sempre ali conectada o tempo todo. Eu estava sempre olhando no celular, se a diretora-geral mandou alguma coisa, se a minha equipe está perguntando alguma coisa. Eu não desconectava nunca. E aí chegou um tempo, passou uns meses disso, eu falei, gente, não dá. Como é que a gente faz? Como é que a gente vive desse jeito? Não tem como. Eu preciso conseguir realmente descansar. Uma coisa e foi muita razão também pela qual a My Hotels nasceu, a My Hotels, a My Academy inicialmente, né, para quem já sabe da história, a My Academy é uma empresa, a minha empresa, que vai fazer 8 anos, e a My Academy é mais recente. Mas a My Academy é tipo uma filha a My Hotels Academy é como uma filha da My Academy, né? Mas ambas têm o mesmo propósito, a diferença é que a My Hotels Academy atende o nicho específico de hotelaria. Mas, bom, para dizer que a minha empresa nasceu muito de uma insatisfação minha, eu não me conformava com a relação que as pessoas tinham com o trabalho. Então, eu sempre acreditei, eu aprendi, estudei na segunda melhor faculdade de gestão hoteleira do mundo, fiz MBA de gestão empresarial, estudei em escolas muito boas, vi a minha família de empreendedores também, a minha família é de hoteleiros também, e eu via que não precisava ser pesado. Tinha outro jeito de fazer. E aí, quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu me frustrei muito, eu me decepcionei muito. E comecei a viver aquela vida de sobrecarregada, 24 horas conectada com o hotel, 24 horas disponível, 24 horas... E quando assumi cargo de liderança, parece que era mais ainda, né? E eu falei, cara, não precisa ser assim. Tinha alguma coisa dentro de mim, eu tinha certeza que não precisava ser daquela forma. Tinha provas à minha volta que não precisava ser assim, não era assim que eu tinha aprendido, não fazia sentido. Não só aquela vida para mim, como eu proporcionar aquela vida também para as pessoas à minha volta. E foi assim que nasceu a minha empresa, dessa minha insatisfação do relacionamento das pessoas em geral com o trabalho, por isso que hoje a minha proposta é proporcionar para vocês, ensinar vocês como que vocês constroem empresas que tragam propósito e que tragam leveza para a vida de vocês e para a vida também de quem está com vocês nesse processo, né? Tanto da equipe quanto dos hóspedes, porque eu acredito de verdade que é o único jeito de fazer valer, né? De fazer sentido o nosso trabalho, tá? Então, aqui a mensagem você não precisa encontrar... Primeiro, você precisa parar de se conformar com isso, como eu falei. Tipo, não precisa ser assim. Existe outro caminho, existe estratégia, existe estrutura, existe um passo a passo.
para você sair disso, tá? Então, ponto 1 é esse. O outro caminho, a outra opção que você tem é você ficar reclamando que ninguém quer trabalhar, o mercado é difícil e é assim mesmo, se eu quero ter algum resultado, eu preciso estar aqui, eu preciso... E aí você acaba sacrificando a sua vida, se você vai por esse lado. O outro lado existe um caminho, existe um passo a passo, eu preciso me desenvolver como dono de hotel ou dono de pousada e buscar esse caminho, tá? Porque ele existe e eu sou prova viva disso, eu construí e proporcionei leveza não só para mim, como para donos e para todos os times de dentro do hotel, em vários contextos que eu trabalhei, e hoje minha empresa faz justamente isso, tá? Então, é possível, sim, não se conforme com a sua vida aí sobrecarregada mentalmente, emocionalmente, não precisa ser assim. Existe uma forma, você só precisa aprender como é, tá bom? E aqui nessas aulas eu dou um passo a passo, e lá dentro do Owners eu pego na mãozinha de vocês e vamos fazer juntos, tá bom? Mas tem um caminho. Então é isso, vamos lá. Ponto 1, não precisa encontrar líderes prontos. Você precisa ter um caminho claro para você formar essa liderança, com método antes de você dar o cargo, com autonomia progressiva e com um padrão também protegido, porque no final das contas, a leveza na gestão, ela não vem de sorte, ela vem de um time que sabe sustentar o hotel com você e sem você também, né? Só que isso começa com você, não tem outro jeito, tá bom? Então, como que a gente faz? O que a gente vai ver aqui? Resumidamente, o passo a passo, você vai criar uma oportunidade ali, você vai criar um campo de treino, digamos assim, para as pessoas que você quer desenvolver como líderes. Você vai observar e vai identificar quem, no final das contas, você quer acelerar para desenvolver, e aí depois você vai acelerar essa pessoa, né? Você vai desenvolver essa pessoa com uma autonomia progressiva. Você não vai jogar ela aos leões e falar, agora é com você. Acredito em você, no seu potencial, você manda super bem. Não, você vai perder essa pessoa se você fizer isso. Você vai dando autonomia aos poucos. E aí depois você vai acompanhando também, tá bom? Depois sim você promove. Então vamos lá. Primeiro de tudo, resumir aqui o que eu vou ensinar hoje, agora vamos lá, passo a passo. Primeiro de tudo, que eu falei para vocês, vocês vão criar essa oportunidade de liderança para todos. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a ideia? Antes de você pensar numa promoção, você vai criar situações reais de liderança da rotina para que mais pessoas tenham chance e você possa ver aquela pessoa praticando a liderança acontecendo de verdade. Por que eu falo isso? Porque quando você promove alguém, vocês normalmente falam assim, vocês promovem, aí depois que vocês decidem quem vocês promoveram, aí vocês vão desenvolver a pessoa. E aí talvez dê certo, talvez dê errado, talvez você saiba desenvolver, talvez você não saiba, é um tiro no escuro que vocês dão, normalmente. Vocês promovem porque a pessoa é muito boa tecnicamente, ela já entende, vamos supor, a recepção, já entende tudo da recepção, tem 5 anos de casa, tem 10 anos de casa, vou promover essa pessoa aqui, não tem nem que pensar. Aí vocês promovem. Só que aí a pessoa, ela não está preparada para aquilo. Né? E aí começam a surgir várias questões com o time, com você, as suas expectativas são frustradas, o time não aceita aquela decisão, a pessoa não consegue acompanhar o nível de desenvolvimento. É uma série de erros seguidos. Então, como é que a gente faz? A gente, primeiro de tudo, o ponto é esse. Você não promove e depois desenvolve. Você desenvolve e depois você promove. Como que você vai decidir quem que você vai desenvolver? Você vai criar essa oportunidade para todo mundo. Como que você vai fazer isso? Criando é como se fosse um rodízio, vamos supor assim, um rodízio semanal. E aí, cada semana, você está testando. Esse que é o negócio, a ideia. Você está testando quem que você vai desenvolver. Porque você pode muito, e acontece com muita frequência, de você se surpreender. De você descobrir que aquela pessoa que você não estava esperando que fosse se desenvolver tão rápido, não estava esperando que fosse ter interesse em se desenvolver tanto, e ela te surpreende, ela estava esperando uma brecha. Então, você vai dar essa chance para todo mundo. Como que isso se faz na prática? Vamos supor, se você está procurando
sei lá, um gerente para recepção, você vai começar a rodar, se é você que toca, se não é o seu líder, por exemplo, se é o gerente da recepção que está em dúvidas, quem que ele vai promover para supervisor, ou se é você que está em dúvida, quem que você vai promover para governanta das camareiras, se você está em dúvida, quem que você vai promover para gerente geral do hotel. A lógica é a mesma para todo mundo, tá? Para todos os departamentos, e aqui, cada um vai fazer para os seus líderes direto. Então, quem tem pousadas menores, você vai fazer, provavelmente, para descobrir quem será o seu gerente operacional, digamos ali, né? E cada um dá um nome, mas assim, quem que vai te ajudar, no geral, a tomar conta da pousada. Se você já é um hotel maior, talvez você esteja procurando posições específicas de cada departamento, né? Um gerente de reservas, um gerente de recepção, um gerente operacional, ou um gerente de A e B, enfim. Tá? Então, cada um vai fazer ali no seu quadrado, adequem só o contexto. E aí, vou aqui simular como se você tivesse, como se você fosse gerente, deixa eu pensar, qual que é a situação mais comum para vocês? Eu acho que a maioria de vocês talvez esteja buscando um gerente operacional, ou não, um gerente de recepção e reservas, talvez? Vou pegar o de recepção e reservas, vai. Se você está buscando um gerente de recepção ali, o que você vai fazer? Você vai pegar os recepcionistas e vai fazer o seguinte. Na próxima semana, eu queria que fulano tocasse a reunião semanal. Ou aqui a reunião semanal, qual ritual vocês têm de gestão, que você espera que a liderança faça? Você vai começar a rodar isso dentro da equipe. Então, hoje, olha, semana que vem é a Maria que vai tocar a nossa reunião semanal. Na outra semana é o José, e aí na outra sei lá, a Joana. E aí você vai dar oportunidade para eles. Aí na outra semana, aí você vê que a Maria foi melhor. Maria, na próxima semana eu queria que você observasse quais padrões você acha que a gente não está cumprindo aqui. Aí ela traz a lista para vocês. Aí na próxima semana você fala, Maria, desses padrões aqui, você acha que você consegue garantir que você treina esses, o José treina esses outros 3 aqui, a equipe, e a outra treina... Você vai, entendeu? Você vai começando a testar todo mundo. Você vai atribuindo essas funções que são de liderança e vai vendo como é que a pessoa reage, a pessoa gosta, a pessoa não gosta, ela assume, o time acolhe, o time não acolhe. Você vai observando a pessoa assumindo micropassinhos de liderança. Faz sentido? Estão acompanhando aqui a lógica? Boa. Aê! Isso. Então tá. Então, primeiro é isso, você vai criar esse rodízio de liderança em que você vai testando todo mundo, e são micro coisinhas, aí você vai, surgiu a planilha que você precisa saber da concorrência, quanto que eles estão cobrando. Você falou, fulano, você pesquisa para mim quanto que quem são os nossos concorrentes diretos e quanto que eles estão cobrando diretamente agora nessa faixa, qual que é a ocupação deles, e deixa a pessoa, vai para coisinhas pequenininhas, aí você vai vendo a pessoa, aí tem uns que vão ser super proativos e vão vir com resultado, tem uns que não vão falar nada na hora que você perguntar, aí a pessoa, mas é que eu pesquisei e não encontrei, tipo assim, não se virou, não demonstrou proatividade, ali você já acende o alerta, você começa a testar, literalmente, testando, cada um, você vai dar uma coisinha para uma coisinha para outra, não sei o quê, e você vai colocando todo mundo nesse rodízio. E tem coisas que são literalmente rodízios. Se são rotinas da equipe, tipo isso, reunião semanal, passagem de turno, cada hora um faz. Porque aí é uma coisa que ninguém se sente menos do que o outro, porque todo mundo vai ter vez, e você vai observando ali como que as pessoas se posicionam, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é justamente você observar. Então, depois de umas 3, 4 semanas rodando, né, para você ali buscando alguém, você vai ficar claro para você quem que tem aquela estrelinha que brilha, sabe? Que influencia o time? Essa pessoa, ela merece mais responsabilidade e mais exposição. O que você vai observar na prática?
Primeiro, você vai observar 5 coisas, tá? Você vai observar, primeiro, o olhar que essa pessoa tem para o padrão. Então, ela consegue ver, por exemplo, que está desorganizado, que não está dobrado direito, que a chuva, o hóspede entrou com o guarda-chuva, molhou o lobby, ela se atenta e ela pede para alguém limpar. Ela está ligada nessa pessoa, porque isso é uma visão de liderança, porque o recepcionista, ele está lá atrás do balcão e está, às vezes, muitas vezes, tem uns que são zero proativos, né? O mundo está caindo, você está vendo que o lobby está molhado, que as pessoas podem escorregar, que não sei o que, ninguém faz nada, porque ele está ali na função dele e aquilo não é função dele, é função de serviços gerais. Essa não é a pessoa que você vai promover, né? Então, esses sinais você começa a observar. Então, primeiro, olhar de padrão. Tipo, essa pessoa, ela defende os padrões dentro do departamento dela, em geral, dentro do hotel? Ela tem uma influência leve que seja sobre o time escuta e respeita essa pessoa? Ou o time tem implicância em birra com essa pessoa? Se tiver implicância em birra com essa pessoa, você esquece, essa pessoa não vai ser escolhida. Porque senão é um tiro no pé. Né? Você está comprando uma briga com todo mundo, certo? Então, essa pessoa você não promove. Porque a liderança, ela é sobre gestão de pessoas, não é sobre quem faz o melhor check-in, sobre quem faz a melhor venda, é sobre quem gere melhor pessoas. É essa que é a função da liderança. A principal função da liderança é essa. Ah, mas não vai estar na operação? Claro que vai estar na operação, mas a principal função é a equipe. É por isso que é difícil. Que se fosse o melhor recepcionista, quem faz melhor check-in, melhor check-out, era mais fácil, né? Não é isso. Então tá. Então, você vai olhar o padrão, você vai olhar a influência, você vai olhar responsabilidade. O quanto ele faz a coisa certa sem ficar precisando de vigilância ali o tempo todo. Quanto a pessoa é proativa em defender o que é certo, o que é correto, o que é esperar. Quarto ponto, e para mim, o mais importante de todos. E, aliás, não é só, fica a dica, não é só para a liderança, quem está comigo. Tem uns owners aqui, hein? Muito bom. Quem está comigo aqui sabe que das coisas que eu mais valorizo é a abertura para o feedback. É muito importante que quem esteja na liderança esteja muito aberto a ouvir, a ajustar rápido, não é só ouvir. Ouvir e não fazer nada com isso não adianta de nada. É ouvir e conseguir querer ajustar rápido e melhorar, né? Aqui vou dar um elogio público aqui. A Bianca é essa pessoa, por exemplo, que eu adoro, porque eu dou feedback direto para ela, na hora ela colhe, não tem nem... A coisa já vai, ela já evolui, já faz, não pode deixar, vou fazer, da próxima vez vou fazer. Então, e a coisa flui, sabe? Fácil. Então, essa é a pessoa que você quer. A pessoa tem que estar aberta a feedback. Se é aquela pessoa que você corrige uma coisinha, já torce o nariz, já defende, é reativo, já... não é a pessoa, porque você vai ter problema com ela. E aqui nessa fase de observação, tudo que você vê é a ponta do iceberg. A gente estava pensando em ajustar esse padrão aqui, não sei o que. Nossa, mas sempre foi assim, mas por que a gente vai mudar agora? Já começa a gerar obstáculos para a mudança, começa a gerar obstáculos para receber feedback, para ajustar, para mudar, para acolher. Não estou falando que as pessoas tenham que abraçar o que você falar sem questionar, não é isso não. A gente quer evolução, a gente quer que as pessoas contribuam, mas a gente não quer pessoas reativas, em geral, de atitude, tá? Então, esse é o quarto ponto. E o quinto ponto é postura de serviço, no sentido de ajudar o time a crescer, porque a liderança, o principal papel dela é desenvolver pessoas. Então, ela tem que ter esse foco de eu quero que o meu time seja o melhor, porque no final das contas, o seu resultado é tão bom quanto o seu time. Então, se você consegue tirar o melhor das pessoas, o seu resultado é bom. Se você consegue tirar o pior das pessoas, o seu resultado é péssimo. E é aqui que está a habilidade da liderança. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa conseguir tirar o melhor dos outros, que vão estar lá executando, fazendo a operação rodar. Tá? Então, beleza. Até aqui, ponto 1, você criou oportunidade para todo mundo, você começou a observar e identificou ali quem que você vai acelerar, certo? Todo mundo comigo? Ponto 1, ponto 2? Sim? Boa, Paty. Janaína,
Dá sinal, só vou falando aqui. Boa. Terceiro passo, vocês vão começar a acelerar realmente, a desenvolver. Obrigada, Francis. Vocês vão começar a acelerar o desenvolvimento na prática e sem complicação. Vocês já viram que eu sou zero fã de complicação, né? Tudo que a gente complica muito não acontece. Então, primeira coisa, como é que você vai fazer? Aqui no desenvolvimento, eu vou dar 3 passos para vocês, tá? Primeira coisa, você vai convidar essa pessoa e, tipo, meio que pedir permissão, ou pedir... Como é que... Ai, sumiu a palavra. Ai, fugiu a palavra. Quando a pessoa concorda com você... Esqueci a palavra. Ai, esqueci. Sumiu a palavra. Enfim, daqui a pouco vem. Mas primeiro passo, você vai convidar essa pessoa para que ela queira, né, ser desenvolvida. Então, você vai falar algo como, olha, eu queria te dar um feedback positivo, então eu sei, eu vejo muito que você hoje, você é atento, você já testou lá, né? Você já observou, você vai trazer isso daqui de feedback. Então, eu vejo que você é atento, você é muito dedicado, você tem muito cuidado com o padrão, você é uma pessoa extremamente atenta ao detalhe, aí você vê aquilo que você valorizou, proativa, disponível, que faz com brilho no olho, que tem aquele sorriso genuíno. Então, eu queria muito te dar a oportunidade da gente desenvolver novas coisas com você. O que você acha? Você topa? Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? A pessoa precisa ter ciência de que ela vai ser desenvolvida. Você não está promovendo ninguém, você não está prometendo vaga para ninguém, certo? Bem importante deixar isso claro, tá? A pessoa concordando, você vai fazer um combinado. Normalmente você fala isso, aí você topa, você concorda, você não sei o que. A Bianca vendo o que eu faço com ela, né, Bianca? Não é assim? Ô, Bianca, você topa? Você topa? Ai, ai. Vamos lá. Você topa fazer, não sei o que, a pessoa topa. Aí no passo 2, o que você faz? Você faz o combinado da semana. Então, aí você vai colocar o desafio com clareza. Então, olha, bacana. Então, essa semana, eu queria que você focasse, e aí você vai dar um desafio para ela. Então, a sua missão nessa semana, eu queria que você observasse quais os padrões da recepção não estão sendo cumpridos por vocês. Por todos vocês, não é para arranjar culpado, não. Quais são os padrões que existem que vocês estão pulando, que não está acontecendo? E aí, até sexta-feira, eu queria que você me devolvesse isso num áudio. Pode ser um áudio de 1 minuto, ou 5 bullet points ali, 5 pontinhos no WhatsApp, falando o que você observou, qual que é o impacto que isso gera, qual que é a falta que esse padrão faz, e uma sugestão de como que a gente podia implementar. Vocês estão vendo como isso já é coisa de liderança? Eu não promovi, eu não dei um mundo, eu não despejei tudo no colo da pessoa. Não, eu pedi uma coisa. Você vai observar 3 padrões que estejam faltando e me falar que impacto que isso tem e como que você sugere da gente melhorar. E aí você vai começando a testar, certo? Aí, no passo... Então, primeiro passo, vamos lá. Primeiro passo, você vai convidar a pessoa. Olha, você concorda? Eu quero te desenvolver. Você quer ser desenvolvido? Resuma isso. Passo 2, você vai fazer. Então, já que você quer, essa semana, vamos combinar que você faz isso, isso e isso? Maravilha. Aí, na outra semana, quando você tiver na sessão 1 a 1, para quem não implementou aí, isso acontece baseado em sessão 1 a 1, tá? Semanalmente, você tem que ter reunião com as pessoas. Na semana seguinte, você vai fazer o quê? Na reunião. Você vai reforçar o que ela foi bem, que foi bom. Você vai fazer um ajuste, claro, olha, eu achei que você podia ter respondido isso assim, eu achei que você podia ter mandado de uma forma mais direta, mais objetiva, achei que não ficou tão claro assim, achei que você poderia... Você vai dar feedback para ela, tá? E vai definir o próximo passo. Então, beleza, maravilha. Então, a próxima semana, eu pensei de você tocar a reunião nossa semanal. O que você acha? Você quer ajuda? Você tem alguma dúvida? O que você... E aí você vai. E aí vai, e aí vai. E você vai fazendo isso de semana em semana, de 15 em 15 dias, se você fizer a sua reunião 1 a 1 com eles de 15 em 15. Vocês estão vendo como é essa pessoa que você começou a desenvolver, como ela vai estar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses? Ela é outro colaborador, é outra pessoa.
engajada, motivada, desenvolvida, assumindo coisas que antes você que tinha que fazer. Ah, dá trabalho fazer isso? Dá, mas como é que você sai disso? Como é que você deixa de fazer reunião semanal? Tendo alguém que faça. Como é que você resolve? Como é que você quer alguém que resolva reclamações dos hóspedes que não seja você? Ah, a equipe não sabe, a equipe não sabe. Mas como que você sai disso? Ensinando alguém a fazer. Então, na próxima reclamação, olha, fulano está reclamando aqui, você vai chegar lá, vai falar isso, vai fazer assim, vai fazer follow-up disso, e depois você me conta. Vai lá. Claro que você vai dar um pepino do tamanho do mundo, né? Dá um pepino pequenininho no começo. A pessoa vai lá, resolve, volta, você elogia, você reconhece. Na próxima, você já dá uma coisa mais complexa. Mas daqui a pouco, você não precisa mais, vai fulano. Ah, reunião semanal, vai fulano. Ah, você quer, vai fulano. Você entende como vocês estão começando a ter leveza com isso? A Francis, a Mai tem a clareza de um gênio, meu Deus. Obrigada, Francis. E aí, aos poucos, vocês vão construindo isso no dia a dia, certo? Então, ponto 3 foi esse. Como que você acelera o desenvolvimento na prática, fazendo isso aqui que eu falei para vocês nesses 3 passos, certo? Ponto 4, como que você vai acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas? No 1 a 1, no semanal. Semanal, quinzenal no máximo. Qual que é a ideia? Esse acompanhamento, ele acontece do jeito que eu acabei de simular aqui para vocês, em todas as reuniões 1 a 1, sem burocracia, sem cara de teste, sem uma coisa... E aí, como é que foi? Deu certo? Como foi a reunião que você fez? Como você se sentiu? Eu achei que você mandou bem aqui, que você mandou bem ali, achei que faltou isso, da próxima vez você pode falar assim, você viu que fulano reagiu bem? Você viu que fulano acolheu? Você viu que fulano não sei o que lá? Você vai crescendo, a pessoa vai crescendo, entendeu? Faz sentido? Sim? É isso. Aí chega a hora de que você vai... É isso, né, gente? Vocês entenderam? Vocês vão dando um próximo passo. Tá. Aí chega uma hora que você vai... Como é que você vai saber se a pessoa está pronta, né? Para assumir ali o cargo? Essa prontidão, digamos assim, esse preparo, ele não é no dedinho, igual vocês fazem assim, não. Ah, eu acho que fulano... Tá preparado, vou promover. Fulano tá super engajado, vou promover. Tiro no pé quando vocês fazem isso, tá? Tem que ter clareza. Como que a gente tem clareza? Como é que você vai avaliar? Você vai pegar a descrição de cargo. O que que aquela pessoa, o que que você deve esperar? Você não está promovendo para supervisor de recepção? Foi o exemplo que eu peguei aqui. Você está promovendo para supervisor de recepção. Você precisa pegar a descrição do cargo do supervisor de recepção e ver. Essa pessoa, ela já faz, não é vai fazer, não, já faz. Ela consegue tocar a reunião semanal? Ela consegue verificar a ocupação e tomar medidas necessárias? Ela consegue engajar o time? Ela consegue dar feedback? Ela consegue, não sei o que. Você vai ver o que a pessoa tem que fazer no cargo de supervisor de recepção, que é para quem você é o cargo que você quer promover a pessoa. E aí, você vai ver se a pessoa já executa a maior parte dessas responsabilidades que são atribuídas ao cargo, com consistência. E aí, conforme ela se sustenta, padrão, decisões, a condução do time, etc., aí sim a promoção entra quando essa pessoa já faz esse papel. Certo? Quando você vê que a pessoa já cumpre grande parte desse papel, aí sim. A promoção correta, da forma ideal, mas nem sempre é possível. Eu sei, estou explicando o que é by the book, o que é certo. Aí, depois, na prática, claro que você vai... Tem coisas que são, seria o ideal desenvolver durante 3, 4 meses, tá bom, mas eu não tenho esse tempo. Tá bom, você não tem 3, 4 meses, mas talvez você tenha 1, né? Talvez você tenha ali um pouco menos. Mas você tem. Então, o correto, quando a gente vai promover alguém, é justamente você... Quando você dá essa promoção, ela é como se fosse uma formalização de algo que a pessoa já faz. Você já sabe que ela tem essa habilidade para fazer. Não é você promover uma pessoa que só faz check-in, check-out e tira relatórios e tal, e de repente você coloca ela para gerente e aí depois você vai desenvolver. Sabe por quê? Porque quando você faz isso,
partir do momento que a pessoa tem o cargo ela vem com uma exigência. Ela não vem, olha, eu assumi agora, mas espera aí que eu preciso de 6 meses para me desenvolver. Aí depois você cobra isso daqui. Não existe. Você tem o cargo, você é cobrado como tal. Se não for por você, é pela equipe. Não foi promovido? Não existe. Você como dono, né, como gerente geral, gerente operacional, enfim, o cargo que você até pode ter essa compreensão, essa empatia, essa coisa, mas o time não terá. Fato. O time não vai pensar assim. Não promoveu? Promoveu, tem que fazer. Promoveu, eu quero me sentir, sabe, se sentir segura com a liderança daquela pessoa. E aí a pessoa está patinando, e aí o time está cobrando, e aí você querendo desenvolver junto. Vira um caos, gente, vira um caos quando vocês fazem isso, tá? Então, eu me antecipei bastante, dei vários spoilers aqui, mas erro agora, passando para o 6º tópico. O erro comum, o principal erro, é exatamente esse. É o de você promover antes de desenvolver as pessoas. Porque muitos de vocês acham que isso é certo, que vocês fazem isso meio que sem pensar nisso, né? Vocês veem o potencial das pessoas, ou então muitas vezes estão pressionados ali para fechar uma vaga, para aliviar a rotina ali, colocando alguém, e acabam promovendo rápido quem parece que está mais pronto, que geralmente, normalmente, quem tem mais tempo de casa ou quem é muito bom operacionalmente. E aí a consequência disso é que a pessoa assume o cargo sem estar preparada para isso, ela entra ansiosa, insegura, o time começa a questionar e você passa a cobrar a entrega de liderança que ela ainda não sabe sustentar. No final das contas, você corre o risco de fazer a pior troca possível, que é você perder o seu melhor operacional e continuar sem uma liderança, ainda pagando mais caro, e o peso volta todo para você, no final das contas. Em dobro ainda. Não é assim? Confirma para mim, ou não é assim que acontece na prática? Ou não é assim, pessoal? Não é fácil, né? Mas vocês veem como essa prática não é tão difícil assim, é só realmente conhecimento de liderança e conhecimento de como aplicar. E a solução é isso, a saída é você inverter essa lógica. Você desenvolve antes de promover. Você cria esse campo de treino, testa a rotina, acompanha no 1 a 1, vai aumentando as responsabilidades aos poucos, até que a promoção vire realmente consequência do que a pessoa já faz na prática e não de um salto no escuro que parece que você está fazendo uma ação ótima e não está, é péssimo. É péssimo para você, é péssimo para a experiência do hóspede, é péssimo para a equipe, é péssimo para a pessoa, é péssimo para todo mundo, na real. E eu vou dar um exemplo para vocês, isso aconteceu, e eu lembrei, por isso que eu coloquei esse tema aqui. Isso aconteceu com outro cliente, como eu falei para vocês, eu tenho uma empresa que não atende só hotéis, e é uma empresa no ramo de educação, e aí eu dei uma consultoria para eles recentemente, em que o grande erro deles foi exatamente esse. Eles estavam promovendo um monte de pessoas que eram, como é que fala? Assistente das aulas, eles estavam promovendo a regente da turma. E aí chegava no ano seguinte, a pessoa não queria mais ser regente, a pessoa queria voltar a ser assistente. Por quê? Porque a pessoa estava sendo jogada aos leões. A pessoa não sabia, aquilo estava gerando uma ansiedade, uma angústia, uma coisa. E como eles são numa cidade menor, a pessoa queria ficar ali, porque também não tinha tantas opções assim. Porque se é numa cidade grande, a pessoa simplesmente vai embora. Mas não, aí eles voltavam a pessoa de regência para assistência da turma, pagando o mesmo salário, porque por lei você não pode reduzir salário, certo? Então, eles voltavam para a função sem executar a função, ou seja, elas ficavam com uma assistente caríssima, uma pessoa que não queria ficar ali de regência, não queria mais se desenvolver, e justamente por isso, não é que... E aí a discussão foi exatamente essa, discussão no bom sentido, né? É que não existe isso, a pessoa não quer. A pessoa não quer... se eu perguntar para vocês, vocês querem amanhã se tornarem CEOs da Apple?
Vocês querem se tornar presidentes da Four Seasons? Vocês querem? Ninguém quer, gente. Tem alguém que queira isso? Ninguém quer. Por quê? Porque é desesperador. Estou aqui, tipo, amplificando a situação para vocês entenderem o que acontece na prática. Só que não é tão discrepante assim. Por isso que as pessoas aceitam, né? Porque, e aí, na hora que você cai lá, que a pessoa, por exemplo, nesse caso, né, que era uma escola, aí, de repente, a pessoa se viu tendo que fazer relatório dos alunos que ela nunca fez, tendo que responder reclamação de pais que ela nunca fez, tendo que dar as caras para desenvolvimento dos filhos, responder por aquilo de um jeito que ela nunca fez. Gente, e aí as donas da escola falaram para mim, mas ela estava lá na sala o tempo todo, ela via a regente fazendo. O gerente de recepção, o gerente operacional também está lá o tempo todo? Ela não vê o tempo todo? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é você ver, outra coisa é você assumir para você aquela função. É outro patamar, tá? Então, não cometam esse erro, tá bom? De promover as pessoas sem desenvolver, porque é um tiro no pé para todo mundo e raramente dá bom resultado. Principalmente se você mesmo depois, você pode até promover fora de hora e depois desenvolver. Agora, você promover e sem saber desenvolver é assim, é que não dá mesmo. Mas você não concorda, Lud, vou te chamar de Lud para sempre. Mas você concorda que tem gente que não tem perfil para líder? Eu concordo que tem gente que não quer ser líder, porque a liderança ela é uma habilidade igual a qualquer outra. Se você hoje resolver que você quer tocar piano, se você quiser aprender, você não precisa ser Mozart, né? Não precisa ser Beethoven, mas você vai conseguir. Né? Então, a liderança é uma habilidade igual a qualquer outra. Precisa ser desenvolvida, precisa saber desenvolver. Só que, obviamente, igual tocar piano, igual fazer qualquer outra coisa, ginástica artística, sei lá, qualquer outra coisa, correr uma maratona. Não é que a pessoa não consegue, todo mundo consegue, mas você precisa treinar, se desenvolver, tem um percurso aí. Então, eu não concordo que tem gente que não tem perfil. Eu concordo que tem gente que não quer e tem gente que não sabe. E aí tem que ver. Às vezes não quer porque não sabe, às vezes não sabe porque acha que nunca teve essa possibilidade. Faz sentido? Sim? Então, muitas vezes é importante a gente, e aqui é uma virada de chave também, né? A gente começar a encarar isso como uma habilidade. Tipo, por isso que eu falo lá no começo que é importante a gente alinhar com a pessoa aquela questão de tipo, olha, eu vi, por isso que você testa antes, né? Porque esse teste, quando eu falo que você começa a observar as pessoas, é exatamente isso. Essa pessoa tem esse tino, e não é que ela não tem não tenha perfil. Ela não quer, ela não tem esse olhar, ela não tem esse interesse, ela não tem esse tino, isso não é algo que seja interessante para ela. E aí talvez seja isso que você esteja chamando não ter o perfil. É isso que você analisa nesses testes. Você vai, né, vai delegando essas funções e vai vendo. Tem gente que exato, é isso, é essa parte do teste que você filtra, talvez, o que você esteja chamando de perfil. Porque não é muito perfil, é vontade ou não. Tipo, se você me perguntar, você queria, sei lá, tocar flauta. Você tem habilidade, tem umas pessoas que têm habilidades ou não para tocar flauta. Cara, eu acho lindo, mas eu não vou dedicar para isso agora. Não é uma coisa que eu escolheria fazer. Eu acho maravilhoso, mas não estou afim de, sabe? Não vou fazer isso agora. Tenho outras coisas. Eu gosto de pintar, gosto de escrever. Eu prefiro isso do que tocar flauta. E tá tudo bem. Mas se eu, dentro de mim, fizesse, cara, eu quero tocar flauta. Eu tenho todas as habilidades para tocar flauta. Não me falta nada. Mas na cozinha eu tenho uma pessoa que cuida como se fosse dela, com muita responsabilidade e amor, mas não quer ser líder e tem uma certa limitação mesmo. Então, aí que tá. Aí cai igual essa história que eu contei para vocês da escola. O que é isso de não quer? Por que não quer? Às vezes pode ser que ela não queira, ela está no direito dela, não quero porque não quero, mas na grande maioria das vezes ela não quer porque ela não sabe como. As pessoas, a gente como ser humano,
a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. A gente não gosta daquilo que a gente não sabe fazer. Vou dar outra tradução para vocês aqui, uma coisa de vida pessoal minha, que eu acho que talvez aqui vocês entendam e consigam fazer essa analogia também, porque com a liderança é igual. Por exemplo, eu detestava cozinhar. Detestava cozinhar. Na minha cabeça é isso, cara, não gosto, não tenho paciência, demora um tempão, eu não sei fazer direito, cara, não gosto, não quero. Até então era eu e meu marido, estava tudo ótimo, a gente comia fora, à noite fazia umas brusquetas, eu não sei o que, aquelas coisas bem de casal que não tem filho, né? É a nossa vida, até que eu engravidei. E aí eu comecei a pensar, gente, essa criança vai comer o quê? Quando nascer? Como é que vai ser aqui em casa? Precisa ter uma rotina. Eu vou ter que aprender a cozinhar, não vai ter para onde correr. E aí eu fui estudar mesmo, fui aprender, fui ler, ganhei livros de culinária, e fui estudar, fui testar, fui aprender, enfim, foi na pandemia também, então eu estava com mais tempo. E aí fui. Hoje eu amo cozinhar, amo. E eu vejo que era muito porque eu acreditava. Bom, primeiro a minha mãe não sabia cozinhar, então também não ajudava, porque, enfim, não sabe cozinhar, não sabia, não sabe. Então, isso dificultava. Ela sempre trabalhou muito e tal, então isso dificultava. E quem eu via que sabia cozinhar, que eram as minhas avós, de ambas as partes, era assim, as duas, uma dona de hotel, outra dona de restaurante. E elas iam para a cozinha 7 horas da manhã. E ficava, tipo, Natal era 3 dias, 4 dias dentro da cozinha. Eu olhava para aquilo, era uma complicação. E como é que eu ia encaixar aquilo na minha rotina? Como é que eu ia para a cozinha 7 horas da manhã? Como é que... Aí eu falei, não dá, eu não quero, não gosto, não quero, não sei, não quero saber também, tá tudo certo. Foi isso. E aí eu descobri que não precisava ser assim. Que tinha outro jeito de fazer, né? Que tinha outra forma de fazer. E aí, quando eu aprendi, eu entendi que não era que eu não gostava, eu não sabia. E isso me gerava um desconforto enorme. Com a liderança, normalmente também é assim. Por exemplo, essa cozinheira provavelmente nunca teve formação nenhuma, nunca geriu equipe, trabalha ali num contexto que tipo todo mundo é amigo dela, né? Todo mundo adora, de repente ela assume uma posição de liderança que vai ter que liderar os próprios amigos, né? Os próprios colegas ali de trabalho, é uma situação desconfortável, como que ela vai lidar com aquilo e agora os outros vão ter que responder a ela. Gera uma coisa que não é que ela não queira, ela até quer, mas ela não quer passar por aquilo. Ela não sabe como lidar com aquilo. É isso que é a tradução disso. Faz sentido? É bem complexo essa questão, mas eu queria que vocês saíssem convencidos daqui que muitas vezes é isso, é falta de saber como liderar. Muitas vezes não é que a pessoa não quer, é que ela não sabe mesmo como. Tá? Resumo do que a gente viu aqui. A gente viu que liderança sólida mesmo, ela não começa com uma promoção, não é quando você vai e dá o cargo para alguém, ela começa com oportunidade, teste, desenvolvimento na rotina, trazendo segurança, confiança para aquela pessoa assumindo aquela posição, com pequenas ações que ela vai ter que fazer. O primeiro passo, a gente viu que é criar esse rodízio, observar a liderança acontecendo na prática, né, em micro momentos ali. Aí depois você vai identificar quem que respondeu melhor e vai acelerar essa pessoa com desafios semanais combinados ali no 1 a 1. Por que combinados? Porque aí você tira essa questão, né, que a Luz estava falando de, mas a pessoa não quer. Tá bom, não quer, ok. Mas se você quiser, eu vou te dar a oportunidade, porque eu sei que você tem potencial, eu acredito em você. Se você quiser, eu vou te desenvolver semanalmente. Obrigada a você, Francis. Semana passada também não consegui falar com você, né? Mas foi ótimo. Na próxima semana a gente fala, tá? Obrigada. E aí a promoção, a gente viu que ela vira uma consequência. Quando a pessoa já sustenta boa parte desse papel, com padrão, com autonomia, com segurança, com tranquilidade. Por isso que eu falo que eu defendo aqui no Owners
A leveza e a tranquilidade, ela não pode ser só para vocês, tem que ser para vocês, para o time e para os hóspedes, porque como que chega leveza e tranquilidade nos hóspedes de um time estressado, sob pressão, frustrado, desmotivado? É impossível. Então, e isso tudo começa com vocês, para chegar no hóspede, tá? Então, você não precisa, resumo da ópera, achar líderes prontos, até porque isso é uma missão quase impossível, a não ser que você esteja disposto a pagar muito, muito caro, e mesmo assim é capaz de você não encontrar alguém que esteja disposto a ir para a sua cidade, ou se você não estiver numa grande capital e tal. Então é isso, você não precisa encontrar líderes prontos para você ter um hotel mais leve. Você precisa criar um ambiente onde a liderança apareça, com oportunidade, com clareza, com desenvolvimento consistente. E aí, quando isso acontece, o padrão ele deixa de depender de você e a gestão volta a ter mais espaço, mais tranquilidade, mais prazer, mais qualidade de vida para você, para o time e para os hóspedes. Certo? Faz sentido para vocês? Se essa aula te trouxe clareza, se você quiser aplicar isso como um método mesmo, que eu aplico dentro do Owners, com o método MAI, né, dentro do seu hotel boutique ou dentro da sua pousada de charme, aplica lá, o link está lá em cima, a Bianca fixou lá, não fixou, Bianca? Manda aqui outra vez também. Sei, vou mandar de novo. Tá. Aplica para o Owners e a gente avalia se é o seu momento, se faz sentido para você. Tá bom? E agora eu... manda o resumo também da aula, Bianca. A gente faz um resumo exclusivo para quem está aqui com a gente ao vivo, que eu acho que é justo, é gostoso, é um incentivo também vocês ficarem aqui. Então, segue aí o link do resumo da aula. E agora eu vou abrir, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vocês gostaram da aula, gente? Pode falar. Gostou, Mayara? Bom, que bom, que bom. Ai, que bom que você gostou, Lud. A Lud um dia ainda entra para o Owners. Né, Lud? Quem mais está aí? Rose, você está aí, tudo bom? Janaína, Kátia, alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Obrigada, Janaína, obrigada. Obrigada, Kátia. Foi meu primeiro encontro, e eu queria dizer que eu adorei, sabe? Muitas dúvidas que você tirou, que eu achava que... Eu nem sabia que tinha essas dúvidas, e gostei demais mesmo. Vou ficar assíduo assistindo essas reuniões. Eu acho que elas foram valiosas demais, tanto para mim, que estou iniciando, como para os demais que já devem ter anos de estrada, né? Muito bom, muito bom. Então, Kátia, você está começando? Você está começando seu hotel, é isso? Ih, a Kátia caiu. Ih, acho que ela foi clicar, caiu. Que pena. Então é isso. Tá bom, gente? Obrigada. Então, não sei se alguém tem mais alguma dúvida. A Patrícia, aulas de muita entrega prática de valor. Obrigada, Paty. A Rose é owner. Maravilhosa aula. Obrigada, Rose. Amanhã estamos juntos na nossa Masterclass, hein? Amanhã tem o passo 2, a gente tem um método de produtividade que eu dou dentro do Owners, que chama, criado por mim, né, autoral, que é o SMVP, que é a sua melhor versão possível. E aí são 4 Masterclasses seguidas, é uma parte do método do Owners, e amanhã tem a segunda aula, né, Rose? Estamos lá firme e forte, 9h30 da manhã. Alguém quer... Kátia, você quer falar? Não... Pronto. Aí, foi. Aí... É porque caiu a conexão e eu não consegui dar andamento. Era mais para agradecer também. Eu vou procurar me inserir nesse grupo de vocês. A gente está para inaugurar nosso hotel, é aqui na Serra da Ibiapaba. Opa! No Ceará. Eu não sei se você já entrou em contato com alguém lá do Montserrat Hotel de Serra. Não.
Pois é, se Deus quiser, a gente está com previsão de inaugurar agora para a Semana Santa, mas assim, são muitas questões ainda que pairam, muitas dúvidas, né? E realmente, ou como você falou, dá um certo medo, porque não é a minha área, não é a área do meu esposo também, a gente é um hotel que tem muita história, muito significado, porque era um casarão antigo de séculos, e nós reformamos e reconstruímos nos moldes do IFAM, por isso que ele demorou anos para ser refeito, né? Tem todo esse, quando você falando em padrão, então lá mais ainda, não desmerecendo os demais, mas é porque lá segue uma rotina, uma coisa que além do nosso padrão que nós vamos impor, tem o padrão também do IFAM e outras questões, né? Então, assim, são detalhes e são cuidados que a gente tem que se envolver, eu tenho que me adequar, né? Eu tenho a Rose, que está aqui, owner. A Rose, não sei se ela está ouvindo. Ela vai abrir o hotel dela agora também. Ela entrou no Owners em dezembro, não foi, Rose? Acho que foi em dezembro que a Rose entrou. E tem mais a Kátia, que também. A Kátia abriu agora. Tem uma semana que ela abriu o hotel dela. Ela entrou no Owners e a gente estruturou tudo também para abertura. Então, se você tiver interesse de participar do Owners, que eu acho que pode te ajudar bastante, principalmente nessa fase de abertura que a gente tende muito a perder o foco no estratégico, né? Porque a operação ela começa a demandar muito, então o bom é que você está aí com os meses, as meninas, tanto a Rose quanto a Kátia. A Rose entrou com 2 para 3 meses de folga, e a Kátia com 1 mês e pouquinho. Então, você tem mais tempo aí para estruturar também, que é bacana. Então, é interessante. Isso, anotei tudo aqui que você falou tanto para que eu assimile, né, as suas orientações, como para eu começar a me inserir de fato, né, nessa parte dessa gestão hoteleira, né? Então, eu só tenho mesmo a lhe agradecer e vou procurar seu contato para que a gente firme uma parceria. Muito bom, obrigada. A gente pode entrar em contato com você também, se você preferir. Pode ser sim, pode ser. Não é mais fácil enviar o link do grupo? Pode ser. Vou enviar aqui o link do grupo, então. Então, pronto, pode ser também. Eu e o digital. O que eu apanho desse digital, gente, olha, vou falar. Não, então, somos duas, que eu também eu apanho bastante. De gestão eu não apoio, não, mas de digital, olha. Aí, foi. A Bianca mandou. Se tiver mais alguém que não esteja no grupo das aulas, gente, clica aqui e entra, porque é lá nesse grupo das aulas que eu mando semanalmente o link de todas as aulas, tá? Vou enviar também a My Hotels. Oi? Enviar também o Instagram da My Hotels. Boa. Então é isso. Quem não tiver lá, entra e aí a gente entra em contato. Dá um oi lá, Kátia. E aí a gente segue depois. Sim. Tá bom? Tá certo, então. Eu fiquei curiosa para saber do seu hotel. Do jeito que você falou, tá com cara de ser lindo. Eu imaginei aquelas coisas bem de época. Realmente é lindo. Tá ficando muito lindo mesmo. Legal, que legal. Pois obrigada, viu? Tudo de bom para todos. Boa semana, Kátia. bom trabalho. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Tudo ótimo dia para vocês, ótimo resto de semana. A gente se vê na próxima quarta às 11. Beijo. Deus quiser. Beijo. Beijo.